A gente poderia estar numa praia, curtindo um sol, pegando uma onda, ou então passando um tempo em um hotel 5 estrelas, bem de boa, mas não. A gente está numa nave que viaja por universos, procurando catástrofe, gente ruim para combater e fim de mundo. Que ótimas férias, hein? E chega o Renato por trás do Max e diz: Ô Max, ninguém te forçou a vir. Você está aqui porque você quis. E você cale sua boca, disse o Max pro Renato. E o Marcos chegou lá e perguntou por que, é que o Max estava assim. E o Renato disse que é por causa da namorada dele, que ele teve que deixar lá na Terra enquanto ele tá viajando por vários mundos por aí. Ah, entendi, disse o Marcos. E disse que era para eles irem lá pra cabine de controle, que eles já haviam se aproximado de um mundo que estava precisando deles. E o Renato perguntou qual era a situação. E o Marcos disse que ele ouviu um pedido de socorro sobre uma devastação em uma cidade e que estava sendo provocada por diversos tremores e explosões que estavam ocorrendo diariamente. O que as pessoas também não estão conseguindo explicar sobre o porquê, que é muito fora do comum. E eles se aproximaram da atmosfera do planeta e o Marcos abriu um portal para aparecer em cima da cidade que estava acontecendo isso. E chegaram lá com a nave invisível e acabaram vendo a cidade caindo aos pedaços e diversos tremores. E o Marcos acabou vendo um garoto com uma garota brigando lá e eles estavam dando socos que estavam quebrando prédios inteiros e estavam brigando entre si, mas parecia que não conseguiam se ferir e estavam brigando com muita raiva. Nesse momento, o Marcos já ia ir lá, quando de repente acabaram dando um soco um no punho do outro, que acabou dando uma onda de choque que acertou a nave e fez um grande barulho. E nesse momento, o Lucas disse que era pro Marcos esperar e vi que os dois já iam fazer isso de novo. E o Lucas disse que esse próximo soco deles pode acabar devastando a cidade inteira. O Marcos já ia agir, só que aí o Lucas disse para ele esperar. E no momento que eles iam se acertar de novo, o Robert apareceu entre os dois e segurou os punhos deles. E eles ficaram espantados assim que ele apareceu do nada. E o Robert disse para eles olharem ao redor deles, verem que eles estavam destruindo a cidade. E quando eles viram, a garota disse que foi culpa dele, que foi ele que começou tudo isso. E daí o Robert acabou jogando ela em um rio que estava lá. E ele, aquele garoto riu e disse bem feito. E o Robert acabou jogando ele no chão, que acabou abrindo um buraco. Então o Robert desceu lá e pediu para todo mundo chegar lá. E acabou atraindo os dois junto, um do outro. E perguntou o que foi que causou tudo isso, porque eles começaram a brigar assim do nada e a destruir a cidade. E os dois começaram a falar sem parar, um culpando o outro. Só que aí o Robert disse chega um de cada vez. E que se os dois não colaborassem, o Robert ia acabar dando uma lição neles. E eles ficaram com medo, já que o Robert estava suspendendo eles no ar com telecinese. Daí ele abaixou os dois. E quando um ia começar a falar, o outro começou a culpar um por causa das coisas. Só que aí o Robert fez um ficar mudo e disse que um de cada vez. Daí todo mundo chegou lá. E aí o rapaz ele começou a explicar, dizendo que o nome dele era João e que essa daí no lado era a irmã gêmea dele e que eles eram adotados, mas que eles sempre foram tratados de modo desigual. Enquanto a irmã dele vivia recebendo aniversário de luxo com muitos presentes e coisas boas, ele não recebia nem sequer metade do que ela ganhava nos aniversários dele, já que os pais adotivos dele davam mais atenção para ela e sempre querendo dar as coisas boas dele para ela, e sempre que tinha uma comemoração em alguma coisa que era para ele, acabasse entregado mais a comemoração sendo feita para a irmã dele, tentando sempre fazer as coisas se voltarem ao redor dela. E disse que nessa manhã ele estava na escola e quando ele ganhou uma bolsa de estudos para uma universidade famosa, a irmã dele disse que essa bolsa seria dela e que ela deveria aceitar que os pais dela acabariam entregando a bolsa dele para ela. Só que aí ele disse que não, que isso ela não poderia tomar dele. E nesse momento ela começou a gritar comigo e disse que ele iria entregar isso e não teria o que ele pudesse fazer. E nesse momento ela acabou me dando um tapa que acabou acertando minha cabeça na parede. E eu simplesmente, depois de tantos anos de mágoa, não aguentei e acabei dando um empurrão nela que, por algum motivo, ela acabou voando longe, já que eu não havia empurrado tão forte. E ela ficou com raiva e correu rapidamente, me deu um soco. E com isso a gente começou a brigar e não tinha percebido que a gente tinha essa grande capacidade de resistir a esses golpes e ficar soqueando com bastante força. Nós só percebemos quando vocês pararam agora que nós podíamos fazer tudo isso. E o Robert deixou a garota falar e ela disse que as coisas eram assim mesmo, que ele sempre deveria entregar as coisas dele para ela, porque ela era a filha de ouro dos pais dela, que ela merecia. E ele ia falar uma coisa, só que percebeu que não conseguia. E ela disse que isso era pouco perto do que ele merecia por ter confrontado ela e dito não para uma coisa que ela merecia. E depois que ela falou
sobre tudo isso ter acontecido de acordo com o que ele contou, o Robert perdeu a paciência e disse que isso era problema familiar, que ele não iria se intrometer, mas só ia avisando que se continuasse com esse favoritismo, ambos iriam acabar tendo as vidas arruinadas, e se mandou de lá, deixando para o resto da turma resolver isso. E depois que ele saiu, o Lucas chegou lá e disse que se eles continuarem com isso, a vida dos dois acabará sendo arruinada por causa desse favoritismo dos pais deles. E a garota disse que tinha nada a ver, que ela sempre foi a filha de ouro e que nada de ruim poderia acontecer com ela. Só que o Lucas disse que isso não era verdade e que ele poderia ver um futuro trágico onde ela não conseguiria se virar sozinho sem a ajuda dos pais adotivos dela e que o irmão dela, o João, poderia acabar tendo dificuldade de relacionamento devido à baixa autoestima que o favoritismo provoca. Ah, você fala isso como se você pudesse ver o futuro. E o Lucas disse que ele pode sim ver o futuro, da mesma forma que ela consegue só dar um soco e a onda de choque que o poder dela pode produzir destrói uma montanha inteira. E ela ficou em choque e perguntou se realmente ela podia fazer isso. E o Lucas disse para ela olhar ao redor e ver tudo que eles fizeram, porque eles analisaram as imagens e viram que eles não precisavam encostar nas coisas, só fazendo o gesto de um soco acabava sendo produzido uma onda dos punhos deles que atingiu qualquer coisa e acabava destruindo. E ela disse que ela era tão poderosa assim. E o Lucas disse que os dois eram e que tinham que tomar cuidado com a raiva deles. E o Lucas disse que já havia percebido isso antes, sobre ele conseguir fazer uma coisa dessa, mas que a primeira vez que ele fez, estranhamente acabou sumindo tudo. Ele acabou devastando uma área perto de uma praia, quando ele tava com raiva e foi fazer um soco desse, só que aí acabou sumindo tudo. E eu nunca soube como. E o Alex disse que o jeito que ele estava agindo poderia ser prejudicial, como o Lucas disse. E a Paula disse que não estava nem aí, que os pais dela poderiam livrar ela de qualquer consequência. E o Lucas disse que não era bem assim, que do jeito que eles estavam brigando e pelo nível de poder deles, que eles perceberam que só aumentava, eles poderiam acabar destruindo o planeta inteiro com o poder deles, e que isso não teria como os pais dela consertarem. E ela ficou surpresa com tudo isso, e o João também. E nesse momento, acabou chegando os pais da Paula com o João. Eles estavam muito preocupados, chegando de carro, e já correram para a Paula, abraçaram ela e perguntaram se ela estava bem. Perceberam que a roupa dela estava meio rasgada. E ela disse que estava bem sim, que ela não se feriu. Mas aí perguntou por que a roupa dela estava assim, o que aconteceu com ela. E ela disse que foi o João que acabou batendo nela. Só que o João disse que foi ela que começou. E disseram que iriam deixar ele de castigo. E a Paula completou de que ele havia ganhado uma bolsa de estudo numa universidade e que não queria dar para ela. E falaram que ele tinha o dever de fazer isso, só que ele disse que não. Nesse momento, o Alex se intrometeu lá na conversa e disse que eles tinham que parar com isso, que eles estavam arruinando a vida dos dois filhos. E perguntaram quem ele era. E o Alex disse que era um cientista e alguém que tinha um alto nível de intelecto e inteligência e sabia muito bem de que esse tipo de comportamento que eles estavam alimentando dela e desfavorecendo ele acabaria arruinando a vida de ambos. E antes que eles pudessem dizer qualquer coisa, perceberam que um prédio acabou desabando lá perto e nesse momento eles abraçaram a Paula, queriam proteger ela, e o Alex disse que é mais ou menos isso. Vocês estão sendo super protetores com uma filha e deixando um filho de lado. E disseram que ela era a filha de ouro, que precisava de mais proteção e atenção. Só que aí disseram que ambos precisavam de atenção. E disseram que se talvez o João fosse mais parecido com a Paula, só que aí disseram que não é bem assim. Não se deve comparar nenhum filho com o outro, porque ninguém, absolutamente ninguém, todo mundo é igual a ninguém. E não se pode acabar tratando alguém semelhante ao outro ou comparar alguém com outra pessoa só porque você quer. Porque ninguém é semelhante a ninguém. E ele ficou repetindo isso para ver se eles entendiam. E disseram que eles estavam querendo dar só o melhor para os filhos deles. E que isso ensinaria a ele a dependência. E que ela precisava ser protegida. Só que aí disseram que essa super proteção que estavam dando para ela acabaria sendo um problema para o futuro. Quando eles já não estivessem mais aí. E que o filho deles estava tendo negligência emocional. Pelo que ele contou. E nesse momento perguntaram quem eles eram e por que estavam se intrometendo. E daí eles iam contar que eles tinham superpoderes, só que aí, de repente, alguém disse que eles eram uns amigos que chegaram só pra dar uns conselhos. E aqueles pais perguntaram quem aquele homem era. E ele disse que era Tommy, um terapeuta familiar. E disse que poderia arranjar mais sessões para eles sobre esse favoritismo que ele estava tendo com a filha deles, adotiva. E de como isso está sendo prejudicial para ambos os lados.